todas, bem-vindos ao primeiro episódio da Mão Invisível, podcast com três jovens do Oeste Rural que têm umas coisas a dizer sobre o país e talvez o mundo. Comigo, Rodrigo Andrade, 22 anos, amante de tofu e prepo e tal, e Miguel Gomes, 22 anos também, estudante de mestrado em Finanças e orgulhoso detentor do título O Único Liberal do Oeste. Por fim, eu próprio, Ricardo Andrade, 22 anos, quase engenheiro e o não moderador ou moderador participante deste episódio. Miguel, Rodrigo, tudo bem? Pá, boa noite. Boas. Está tudo bem? Já estou a ser difamado, mas tudo bem. Tudo bem? Então vamos lá começar. Estamos em janeiro de 2022, a campanha para as legislativas do próximo dia 30 começou hoje, domingo, dia 16, e nas últimas 2 semanas temos assistido a 36 debates, que foi os maiores protagonistas agora da pré-campanha, com os partidos com assento parlamentar. Se quer, começamos pela análise desta pré-campanha. Miguel Gomes, o que é que te apraz dizer sobre esta overdose de política que tivemos nas últimas 2 semanas? Acho interessante este tempo dado aos debates e a todo este interesse que foi gerado. Vi uma notícia há pouco tempo que as audiências sobre os debates até... Audiências incríveis, subiram bastante, o que é bastante bom e positivo, sem dúvida, porque nós tínhamos uma população muito desligada da política, taxas de abstenções brutais, e isso é muito negativo para qualquer democracia, e penso que estes debates possam ter trazido algo benéfico. No entanto, acho que deviam ser revistos porque, na minha opinião, para além de serem muito curtos, acabam por tornar-se debates futebolísticos muito rapidamente, assim que os moderadores perdem o controle e pronto, os intervenientes também gostam desse tipo de debate, desse formato, muitos já têm experiência, e então torna-se muito facilmente um debate futebolístico, e acho que o formato, primeiro sendo maior, e depois tendo uma oportunidade, se calhar, sobre cada um deles ter uma oportunidade individual de debater cada temática que é apresentada antes de um confronto direto, só para as pessoas conseguirem perceber realmente o que é que as pessoas defendem antes de começarem a mandar bitites uns para os outros, era importante. E isso acho que se perdeu-se essa oportunidade, que pode ser revista futuramente, na minha opinião, mas de qualquer das formas, sempre enaltecer, pelo menos haver ao debate, não é? Porque anteriormente nunca houve, ou as pessoas estavam muito ligadas desse tipo de temáticas. E pronto. Mas isso é um ponto interessante, não é? Que os debates... Houve muita gente a falar mal do formato dos debates, que eram curtos, não sei o quê. O PCP queixou-se de praticamente todos serem no cabo, né? Em vez de canal aberto. Sim, os únicos que foram em canal aberto foi com o PS e com o PSD, e não é por acaso. Não é por acaso, e foram os únicos que o PCP participou porque se recusou a participar nos do cabo. Mas a verdade é que isto, se calhar, foram os debates mais vistos da história da televisão portuguesa, não é? É assim, eu acho que os debates sendo 25 minutos, mais coisa, menos coisa, é muito mal, porque como o Miguel disse, são temas importantes que estão a ser tratados e que estão a ser falados, e que merecem uma atenção para as pessoas perceberem efetivamente o que é que cada partido defende, e em 25 minutos ou meia hora é impossível, não é? Uma coisa que, o único ponto positivo mesmo destes debates curtos é que são efetivamente curtos, ou seja, as pessoas que têm um attention span mais pequeno têm mais facilidade em ver um debate do que se todos os debates fossem 1 hora ou assim, foi 45 minutos, 1 hora a ver um debate ganda seca. Discute-se menos política em 25 minutos, e eu também concordo que deviam ser mais. Agora, outra coisa que eu também acho que não devia ser e que não devia ter acontecido é efetivamente os únicos debates em canais abertos serem com o PS e com o PSD, ou seja, para além de termos um bipartidarismo óbvio em Portugal, porque os únicos partidos que podem efetivamente formar governo são o PS e o PSD, eles, para além disso, são os únicos que têm o seu debate garantido em canal aberto, e para além disso tens o Rui Rio e o António Costa, os únicos que debatem entre si, em que é um debate com pés e cabeça, com tempo, bem pensado, com as perguntas bem pensadas, com moderadores das 3 estações televisivas diferentes, que foi um debate que foi quase 1h30. Idealmente seriam todos os debates assim, mas pronto, também sabemos que é impossível que todos os debates tenham 1 hora e tal. E é mais uma coisa que eu gostava de dizer sobre os debates, que é o papel do moderador é bem importante. Como o Miguel Gomes também estava a dizer. Já vamos ao moderador, que eu queria falar sobre uma cena que tu disseste antes. Efetivamente, sobre o debate do PS e do PSD ser maior com os outros dois, curiosamente o segundo maior debate em termos de longevidade, Chicão com André Ventura. Sim. Esse portento do... Mas esse por ser mais quase uma agulha do que... Não, essa expressão enorme do que é o tribunismo
e a argumentação política, teve para aí meia hora. Foi uma coisa. E falou-se de política, falou-se pouco. Foi mais porrada do que. Aquilo deu uma ansiedade, só de ouvir o debate. Os homens falam tão depressa. É o comentador da bola, exatamente. É o debate futebolístico. O Chicão, assim, quando. Já vamos aos temas sérios, mas o Chicão, quando sair da política, e já não deve faltar muito tempo, Pois. o gajo devia ir para a CMTV defender o Sporting, que eu acho que ele tem futuro. Espero bem que não. Eu acho que ele tem futuro. Mas, é assim, esse do tempo do PS e do PSD, concordo, não faz sentido eles terem 3 vezes mais tempo do que os outros. Mas o facto de canal aberto vezes cabo, não achas isso um bocado irrelevante? Porque se calhar o Miguel também dá a sua opinião. É porque praticamente toda a gente agora tem cabo. Eu acho que não, mas porque imagina, mesmo que tenhas cabo, eu sinto que há sempre pessoas mais velhas que acabam por ser as pessoas que votam mais em eleições. Sim, mas também são as que têm o pensamento mais podem ter, certo. Mais ou menos, são os mais indecisos entre PS e PSD, normalmente são as pessoas mais velhas, e eu acho que acaba, primeiro é discriminatório com os outros partidos, porque mesmo tu podes soltar o argumento que hoje em dia todos têm cabo. É verdade que todos têm cabo, mas primeiro o pessoal mais velho pode ter um bocado mais dificuldade em aceder a esses canais e tudo mais. Podem não ter ainda a inteligência informática, de certa maneira, digital, exatamente. E eles sabem sempre, porque desde cá a televisão é o canal 1, é o canal 3 e o canal 4. E isso aí é sempre certo. E acaba por ser, de certa forma, discriminatório para os outros partidos, porque os únicos debates que eles têm em canal aberto é com o PS e com o PSD, e há debates importantíssimos entre, por exemplo, BE e PCP, que acabaram por não acontecer, que acabam por se calhar ser decisivos para uma faixa da população que é mais à esquerda e que poderá estar indecisa entre os dois partidos, e estes tipos de debates acabam por ser importantes. Por isso, eu acho que o modelo de debates tem que ser revisto. Obviamente que não podes ter 36 debates com 1 hora, ou 38 com 1 hora, ou 1 hora e meia. Se calhar também é incomportável, mas também 25 minutos e apenas com PS e PSD sem canal aberto, não creio que seja justo. Miguel Gomes, o que é que dá para dizer sobre isto? Eu tenho que concordar aqui com o Rodrigo. A questão do cabo ao canal aberto pode ser relevante, e especialmente pela divulgação que é dada também a esses debates, porque, por exemplo, a população mais velha, apesar de ter cabo, muitas vezes não está a par do que é que está a dar nesses canais e não vai à procura. Nem querem saber, se calhar. Mas o meu ponto é que a população mais velha também dificilmente muda o sentido de voto. Mas isso volta é no mesmo mas isso não é verdade, porque muitas vezes esses são os mais indecisos, e a maior franja do eleitorado que muda entre PS e PSD são esses dois. Mas esses foram em canal aberto. Sim, muitas vezes têm desconhecimento. Exatamente, mas se calhar se os outros debates fossem em canal aberto, poderia haver uma maior. Achas que um senhor de 80 anos vota no ruído? É assim, eu acho que os debates mudam um pouco o sentido de voto das pessoas. No geral, já. No geral, muda muito pouco, mas acabam por ser importantíssimos para os indecisos. E para meter pressão nos candidatos, para terem que dizer alguma coisa. E muitas vezes essas pessoas têm desconhecimento dos outros partidos e dos outros programas, elas nem estão a par, e às vezes podiam estar a ver e podiam, olha, se calhar até me identifico. Podem nem votar, mas estar mais a par. Sim, exatamente. E até desperta para um interesse maior sobre política por causa disso. Exato. E depois tu tens aquele discurso clássico que é: são sempre os mesmos PS e PSD. Ok, são sempre os mesmos, mas na comunicação social os únicos debates que tu tens em canal aberto são dos partidos que é sempre o mesmo, que é PS e PSD. Não tens um BE Chega em canal aberto, não tens um PAN, Iniciativa Liberal, no canal aberto, que são partidos que vêm trazer, mais recentemente o PAN, Iniciativa Liberal e Chega e Livre, são partidos que vêm trazer uma nova frescura à arena política, e acabam por, de certa forma, ficar com menos palco, porque os únicos debates que têm os únicos debates que têm em canal aberto são com o PS e o PSD, que são os partidos do mais do mesmo. E isso também eu acho que é uma forma de nós vermos que em Portugal continua a haver uma certa cartelização entre PS e PSD, e por isso, e enquanto nos outros países na Europa tu tens 2 partidos maiores, mas a dispersão de votos é muito maior, tens vários partidos a atingir os 10%, 15%. É verdade, na Holanda é muito assim, até mais recentemente na Alemanha. Cá em Portugal é o único país da Europa em que tu tens os 2 maiores partidos com 30 e tais, perto dos 40% dos votos, e os outros partidos nem chegam aos 10%. E também acho que isso dos debates Miguel Gomes, também pode percebes contribuir. muito da Holanda. Qual é que é o modelo de debates na Holanda?
Tu gostas de dar muito à banda como exemplo. Não tenho conhecimento como é que são os debates, mas tenho conhecimento que realmente os votos são muito dispersos, ao contrário do que é em Portugal. Cá em Portugal, realmente, as eleições ganham só centro, exatamente por isso. Conheço imensa gente que vai se votar sempre no laranja ou sempre no rosa. Sim. E tipo é mal fechado ou é o laranja. Eu voto no clube da bola. Exatamente. Eles vão lá, não sabem minimamente o que é que está a passar muitas vezes, só conhecem aqueles e vão lá e votam naqueles. Se estão fartos daqueles, votam no outro. Se estão fartos do outro, votam naqueles. E é aí que muda. Ou seja, o governo só muda quando as pessoas já estão fartas, já não têm paciência para o que estão lá. Foi durante muito tempo que se disse que o maior trunfo do Rui Rio era não ser o António Costa. Exatamente. Isso não é por acaso. É isso. E o Rui Rio também só ganhará se as pessoas já estiverem fartas do Costa, a maioria delas. Desse tipo de população que ou vota num ou vota no outro. Ponto final. E é isso. Eu acho que esse desconhecimento da população em relação aos outros partidos podia ser evitado se realmente os debates fossem em canal aberto e com outra publicidade, talvez. Mas pronto, de qualquer das formas, é sempre bom enaltecer que existem realmente estes debates, mas têm de ser reformulados e provavelmente maiores. Eu acho que podem ser maiores, acho que há espaço para isso. Portanto, é uma coisa a rever, mas de qualquer das formas, dar os parabéns e ainda bem que as pessoas... Deixem-me só dar uma nota que para mim é um amadorismo completo. Eu não percebo como é que em 2022 uma pessoa vai para um debate, a CNN tem aqueles gráficos incríveis, aqueles green screens, não sei o quê, mas depois vão apresentar ali coisas impressas em papel A4. Eu não percebo como é que as televisões não pedem com antecedência. Isto é um ponto importante porque o Rui Tavares mostrou aquele papão enorme e não se viu nada. E a mim é uma coisa que me interessa ver quanto é que o Luís Filipe Vieira deve ao Estado português em comparação com o RSI. E como é que as televisões não pedem com antecedência aos candidatos para enviarem para lá os slides e depois mostram o slide na coisa, imagina, quando o gajo diz, olha, faz favor, puxa aí o slide. Mas tipo, isso acontecer, imagina, no debate do PS com o Iniciativa Liberal, o Coutinho passou o tempo todo a mostrar fotocópias. Eu sei que o Ventura, para mandar isso para a CNN, tinha que mandar por Interesfera porque no e-mail não dava, não é? Eu acho que isso eu não vou assim tão longe. Eu acho que é que, tipo, às vezes a luz dos estúdios, tipo, não dá para perceber nada, tipo, por exemplo, não dá para ver nada no papel, a câmara não está na orientação. Outras vezes dá para ver melhor, umas vezes dá para ver pior. Só que para isso, por haver slides, provavelmente os debates fossem maiores, haveria essa possibilidade. Sim, assim não dá. Ou seja, porque isso já é preciso uma logística definida que naquele momento vão passar aquele slide, não é? E não há esse tempo, não há esse timing. Mas lá e isso também implica que, tipo, que os candidatos saibam as perguntas antes para prepararem os slides. Para estarem, não necessariamente. Eles não sabem as perguntas antes, tiveram aquilo impresso. Mas precisam, por exemplo, de haver uma pergunta sobre um tema já definido em que eles olham, então passa aí o slide que eu enviei, o X. Mas isso é preciso uma logística diferente que em 20 minutos ou um pouco mais não dá tempo. E, portanto, eu acho que é mesmo por aí essa falha. Que eles acabam por mostrar o papel, realmente não se percebe nada, as pessoas acabam por confiar no que está no papel, independentemente do que está lá, ou não querem saber. Pronto, e depois tem que vir o polígrafo dizer se é verdade ou não. Isto no fundo é para dar emprego à malta do polígrafo. Não, mas é bué. Está lá escrito e pronto. Vocês acham que os debates tinham audiências piores se passassem de 25 minutos para uma hora? Cada um? Eu acho que não. Como é que honestamente, eu acho que neste tipo de eleição, eu acho que não. Estas eleições são especialmente decisivas no contexto em que estão a ser. São eleições antecipadas, vêm fundos europeus, andas há meses a ouvir que é tipo, vai decidir imensas coisas e com apelo à maioria do lado do PS e do lado do PSD. Eu acho que pelo cariz da eleição é muito importante e eu acho que até, ou seja, neste caso específico, acho que até poderia haver abertura, se calhar, para se calhar até ter mais audiências, porque as pessoas veem que o debate é maior, podem estar mais interessados, tipo, o debate hoje vai ser tipo 45 minutos ou algo do género, vai-se falar de política a sério, não vai ser só tipo mandar umas bocas, atirar culpas. E depois é isso, tipo, imaginem, eu sinto que o debate com o Francisco Rodrigues dos Santos e do André Ventura também foi tipo uma zona de guerra, também porque foi bem pouco tempo, então eles estavam ali a tentar mandar as bocas todas naquele curto espaço de tempo para não falharem uma, não sei o quê. Se calhar com mais tempo dá para discutir mais política. Aquela do Esquadrão de Cavalaria, curiosamente não foi inventada, não é inventada pelo gajo. Houve um deputado do CDS que em 70 e tal, 10 anos antes do Chicão nascer, já tinha dito isso. Portanto, o Chicão e esse deputado votava várias vezes contra o CDS. Nem com referências militares o gajo consegue ser original. Miguel?
O que é que tu achas? Eu sou da opinião, pá, eu tenho o feeling que a malta vê que os debates têm tido tanta audiência porque as pessoas veem aquilo como entretenimento. Sim, E se fosse uma hora, eu acho que as pessoas não iam ver como entretenimento e não iam ver os debates. Pá, Iam ver muito menos queres, os debates. quer não, tipo André Ventura, as pessoas podem odiar ou não, Então, mas com uma hora tipo, é muito é menos isso. Mas é entretenimento. atrativo. Deixa-me ouvir o que Exatamente, o que é Miguel atrativo. acha. Não, eu acho que eu concordo aqui com o Rodrigo, eu acho que numa hora as audiências poderiam ser iguais ou pouco ou ligeiramente menores, porque realmente as pessoas que estavam realmente interessadas e que vão ver os debates com o intuito de ver e analisar e perceber o que é que está a acontecer e quais são as ideias, não iam deixar de ver, provavelmente viriam ainda mais, e as que perdias pelo entretenimento, podias acabar por ganhar pelo interesse, e se calhar seria mais útil. Mas também estou de acordo que existe muita gente que vê por entretenimento, e de certeza que o André Ventura tem mais audiências, e por isso é que tem meia hora em relação aos outros. Imagina, mesmo que tu Porque odeies, as pessoas querem saber o que é que ele está a dizer, porque ele vai dizer qualquer coisa que vem Polémico, exatamente, é ou isso, vai ter interesse. E apesar de ideias políticas serem muito poucas ou nenhumas, então tem sempre algo polémico a dizer, alguma acusação, alguma coisa, e a forma dele debater é o estilo de é um retórica. estilo muito simples, fica no ouvido, e então acaba por ser muito interessante, se calhar, vamos assim, porque naquele curto espaço de tempo é muito vantajoso para aquele estilo de debate. E essa é que é a verdade. Se fosse um debate onde teriam mais tempo, seria obrigado a debater ideias, porque ele não ia ter uma hora para mandar vir, acabava por perder muito interesse, e se calhar aí também se resolviam muitos outros problemas, que é um debate completamente sem ideias. Que não foi só o do Chicão com o Ventura, mas também foi do António Costa, com o Ventura, que se passou 5 minutos de um a debater a vacina do outro, e o outro 5 minutos a perguntar pelos ordenados dos primos. Pá, isto é inacreditável. Inacreditável, especialmente se formos ver que se calhar esses dois juntos vão ter 50% ou 40% da Assembleia eleita, não é? Se o Chega a chegar aos 10 e o António Costa aos 40, tem metade da representação portuguesa a debater a vacina de um e os ordenados dos primos. Isto é inacreditável. E é por isso que, pronto, acho que os debates deviam ser maiores e deviam puxar mais pelas ideias e não deixar acontecer este tipo de debates que não trazem nada, não é? Acrescentam zero e a perder tempo. Mas pronto, tem interesse. E nisso eu também queria vir buscar aqui, se pudermos passar para a questão do moderador que eu queria falar, que é, pá, eu nos debates eu acho que o moderador tem um papel essencial, porque é assim, tipo, o moderador serve para moderar, serve para atribuir tempos e para dividir o tempo dos candidatos que estão a debater. Pá, mas eu acho que numa altura, pá, numa época em que há tipo, imensas mentiras, fake news, dados para aqui, dados para ali, eu sinto que o moderador tem de certa maneira ser o garante da verdade nos debates. Ou seja, o moderador, na minha opinião, não pode deixar que imensas mentiras sejam ditas, porque pá, depois as pessoas lá em casa também perdem porque estão a ser recebidas com informações falsas. E, pá, eu acho que isso, os moderadores nesse aspecto, eu vi que alguns debates fizeram muito bem. Por exemplo, pá, o André Ventura é conhecido por faltar muitas vezes à verdade, e eu sinto que os moderadores... Conhecido e desmentido. Sim, pronto, exatamente. Eu sinto que os moderadores aí fizeram um bom trabalho, aqueles que fizeram um bom trabalho a dizer, isso não é bem assim, ou isso é uma generalização, é falacioso. Pá, eu acho que não é tomar partido, mas é simplesmente garantir que está-se a debater a verdade e temas que são verídicos, mas não sei o que é que vocês acham sobre isto. É assim, o fact-checking ali ao minuto é difícil. Sim, isso também não tem as fontes também é difícil. Exatamente, ou seja, muitas vezes eles estão ali a mostrar slides, o moderador não tem aquele conhecimento prévio de, ok, será o que ele está a dizer é verdade ou é mentira, não é? São dados específicos, claro. Números específicos, e acho que é difícil. Mas sim, eu acho que eles deviam tentar, pelo menos, manter o debate sobre as ideias, sobre as perguntas, e não deixar levar. Por exemplo, neste debate do António Costa, a pergunta era o que é que ele ia fazer sobre a quantidade de pessoas que provavelmente não podiam votar. E ele passou 5 minutos a falar de uma vacina do André Ventura, completamente descabido, fora do tema. Que não interessa a ninguém. Não interessa, pronto, ainda não é obrigatório, portanto, ele levar ou não levar, ele provavelmente devia levar, tomar essa atitude, porque seria um bom exemplo, mas se ele não quiser, as pessoas, não é essa a preocupação das pessoas, não é o André Ventura estar vacinado ou não, que vai mudar a vida das pessoas. E a pergunta não é sobre isso, e acaba por se perder ali uma carrada de tempo de debate que podia ser interessante sem conteúdo. E acho que o moderador aí tem de ter atenção. E por vezes também havia zonas, outras alturas do debate, que até estavam a debater ideias e que ele interrompia, se calhar, que não devia, porque o debate é curto e então
em termos menos interessantes, acabava por cortar ali o raciocínio para passar para outras perguntas porque o tempo era curto. E sem dúvida que o moderador é muito importante e também é uma coisa a evoluir. Pronto, este formato também é novo e de certeza que no futuro será melhor. Portanto, mas há muita gente que é mais a favor daquele moderador que manda só as perguntas. Até há uma alta que valoriza o facto do André Ventura mentir e safar-se com isso. E diz que o gajo é muito Pois, bom. mas isso para mim está a fazer um mau serviço à democracia. Claro. E nessa dos moderadores estava-me a lembrar também, no debate, acho que foi com dentro do PCP e o PSD, em que o João Oliveira substituiu o Jerónimo de Sousa, a primeira pergunta... Sotaque, Como? belo sotaque que o homem tem. É incrível. Mas a primeira pergunta que acho que foi a Clara de Sousa que fez ao João Oliveira foi: você não vê, o facto de estar aqui a debater como uma possível sucessão ao Jerónimo de Sousa? Assim, mas nós queremos falar de ideias para o país ou queremos saber quem é que vai ser o sucessor do Jerónimo de Sousa? Exatamente. Temos 25 minutos e vamos passar 5 minutos a debater uma coisa que, obviamente que é importante, quem é que vai suceder ao Jerónimo de Sousa, mas é importante agora para estas eleições, é importante para o futuro do país, ainda por cima, o Jerónimo de Sousa é um líder histórico e já disse que ia voltar à campanha, que ia acabar, a mim não me fez sentido nenhum. É isso. Bem, por seguinte, ainda vamos ter mais 3 debates, agora com o dia 17, segunda-feira, com os partidos todos com assento parlamentar, às 9 horas na RTP. Depois, dia 18, terça-feira, acho que vamos ter há um momento de entretenimento. Vamos ter os partidos pequenos, sem representação parlamentar, que deve ser algo interessante de se ver. E depois, dia 20, temos um debate nas rádios com os partidos com assento parlamentar. Também estaremos cá, em princípio, para falar sobre estes debates. O debate dos partidos que não têm assento parlamentar é sempre o melhor. Até porque estava o Tim de Rã. Está lá o Tim de Rã, está lá o José Pinto Coelho. Santana Lopes já não manda no avião. Mas está lá o José Pinto Coelho. Existe. Até foi candidato a Torres Vedras. Não fazia ideia, pensava que tinha acabado entretanto. Mas esses são os melhores porque são aqueles partidos que todos querem o maior protagonismo possível porque é a única altura do ano em que eles conseguem protagonismo. Vai o MAS, puto. É o MAS, o PNR, que agora é ERGT, vai ser CTPNRPP. Fantástico. Pronto, é isso. Bem, prosseguindo, assim em jeito de remate dos debates, eu gostava de fazer aqui uma coisa. Íamos assim à volta da mesa, se calhar começávamos pelo Rodrigo e pedia que escolhessem assim um vencedor, uma pessoa que vocês queiram destacar pela positiva e um derrotado, uma pessoa que vocês queiram destacar pela negativa dos debates, desta pré-campanha. Eu se calhar começo pelo negativo. Eu diria que a pessoa que eu acho que teve pior foi sem dúvida o André Ventura, porque eu acho que ele foi exposto o André Ventura acho que foi exposto por muitos partidos como um aldrabão e mentiroso e portanto aí dava nota negativa. Nota positiva, estou um bocado indeciso, mas se calhar dava ao Rui Tavares, esteve muito bem, é verdade. Acho que se calhar surpreendeu, mas a mim não me surpreendeu porque eu já sabia que ele era extremamente inteligente e competente. Então se calhar vou dar à Inês Sousa Real do PAN, que eu acho que esteve muito bem e também não deixou os outros partidos irem na retórica deles. Acho que assumiu bem as ideias do PAN e conseguiu explicar bem o que é que querem para o país. Assim meio rápido. Estes veganos não perdoam. Miguel Gomes. Pelo lado negativo, vou ter de atribuir também ao André Ventura e ao Chicão pelo aquele debate que realmente acho que não serviu de nada e dou ao António Costa também. Eu acho que foram os 3 partidos que mostraram menos ideias, menos tentativas de debater ideias, sempre a fugir a questões, porque realmente são os partidos que me parecem com menos ideias para apresentar, agarrados a fatos históricos ou a contradizer os outros e pronto. Para mim são os 3 no mesmo patamar. Do lado positivo, para mim surpreendeu muito o Rui Rio. Até agora tinha uma posição muito fraca no meu ponto de vista. Deve ter guardado tudo, especialmente no debate contra o António Costa, na minha opinião esteve muito bem. Nota-se que é uma pessoa que percebe imenso de economia, que às vezes até demais, e naquele formato é muito difícil explicar conceitos teóricos. É complicado, efetivamente, mas para mim surpreende-me imenso a energia e a forma como ele conseguiu expor bastantes assuntos e é o meu ponto positivo.
Pá, olha, por mim, positivo, Rui Tavares, né? Eu acho que está a ajudar a levar um bocadinho a cara do partido. O livro com a eleição da Joacine e depois tudo o que aconteceu ficou um bocado com... Se calhar um rótulo na opinião pública, um bocado daquela esquerda identitária muito à norte-americana, talvez, por causa daquela ideia da Joacine, muito aquela esquerda das minorias e tal, que não é um rótulo bom de se ter em Portugal. Porque esses assuntos culturalmente não são tão importantes cá como são lá. E o livro está a conseguir levar acho que o Rui Tavares está a conseguir levar um bocadinho a cara do partido numa perspectiva muito mais, uma política muito mais científica, daquela, como ele fala, da política baseada na evidência científica, um partido muito mais racional, muito mais com os pés na terra. Eu acho que está a ajudar e eu honestamente espero que elejam. Pela negativa, eu queria falar mais da Catarina Martins, porque o PCP nós já sabemos que é a lenga-lenga do costume, eles não saem muito a ser para a torta, até mudarem de líder. Mesmo se mudarem, a coisa não vai ser muito... É que o João Ferreira não sei. Mas a Catarina Martins é o tal senhor, a Dona Catarina, né? Que acho que foi o Rui Rio que chamou, algo do género. Ou foi no Governo Sombra, qualquer coisa assim, o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, que chamaram a senhora Dona Catarina, que é que está nos antípodas daquilo que o Bloco quer ser, né? Que é aquele Bloco meio revolucionário, mais meio raçudo. Jovem, raçudo, né? Sangue na guerra, que finca o pé ao PS e aos poderosos, né? E a Catarina pareceu-me cansada, pareceu-me que está desgastada, já está há muito tempo no partido. E o BE também não é um partido como o PS ou como o PSD, é um partido com imensa contestação interna, porque dentro do BE aquilo vai tudo desde marxistas frustrados com o PCP e trotskistas até malta da igualdade de género e principalmente das liberdades mais da sociedade, mais dos costumes, malta mais das liberdades individuais e não necessariamente tanto das questões económicas. E viu-se no último congresso que há ali muita oposição dentro do partido por questões ideológicas, não acho que é por questões de ser a Catarina Martins, acho que são por questões ideológicas, mas vê-se que ela está, para mim, na minha opinião, isto está cansada e está a perder um bocadinho aquele fogo que o BE teve. Acho que se a eleição lhe correu muito mal e perspectiva-se que vá correr, acho que o BE devia pensar seriamente em pedir substituição ao Mister. Eu também acho que sim, eu acho que a Catarina Martins está super desgastada como líder, e depois o Bloco estão assim acho que estão numa crossroads assim muito inconveniente, que é... Pois. O livro também os encalhou um bocado por aí, porque está sempre a preencher um espaço que o BE podia deixar um bocadinho à vontade. É que o BE esteve indeciso e não se definiu quando se devia definir, que é o Bloco. Os eleitores do Bloco, e isto está provado, não sou eu que digo, gostam de consensos à esquerda e preferem ter consensos. E depois o Bloco, durante uns anos, aproxima-se ao centro e abstém-se em orçamentos do Estado que permitem que a governação socialista continue durante a geringonça, que eu acho que foi esperto, eu acho que foi muito inteligente, porque os eleitores do Bloco, a grande maioria gosta destes consensos à esquerda. E depois acho que foi em 2019 em 2019 dão um volte-face e começam a votar contra os orçamentos do Estado e agora ficam aqui neste entre a espada e a parede, de certa maneira, que é, ou seja, a malta da esquerda já perdeu um bocado a fé no Bloco, porque já aprovaram orçamentos do partido de centro-esquerda e do governo, que é o PS. Portanto, a malta de mais à esquerda dentro do Bloco de Esquerda já está mais alienada por causa disso. E a malta curta os consensos do Bloco de Esquerda. Agora penso assim, mas como é que é? Eu votei no Bloco de Esquerda para ter um governo de estabilidade à esquerda e agora estes gajos vão-me votar contra. Para isso mais vale votar no PS. Então agora, esta indefinição agora, acho que vai tramá-los um bocado. Eu acho que esta eleição vai ser desastrosa. Acho que eles vão perder muitos deputados. Perde a democracia, mas porque a perda do Bloco vai levar a que o Chega consiga provavelmente ser a terceira força política,
Pá, mas, e vai haver muito dessas trocas em Leiria, por exemplo, em que sai um do Bloco e entra um do Chega. Os últimos a ser eleitos vai ser entre o Bloco e Chega, e eu acho que o Chega vai ter a mão de cima em muitos deles. Pá, e o Bloco agora está nesta situação, acho que a Catarina Martins vai ter que sair depois das eleições, porque duvido muito que eles consigam manter o número de deputados. E pá, espero que o Bloco se renove, porque acho que é um partido importante para Portugal, mas vamos ver. Achas que a renovação é que é o Mortágua? Eu acho que não. Não sei. Eu acho a Mortágua extremamente impopular fora do Bloco. Eu também acho. Eu, se calhar, a cena é que eu não sei se há um líder no Bloco. Pá, os líderes também constroem-se com o tempo, não é? Yeah. Mas se calhar um Pedro Filipe Soares, uma coisa assim do género, que também já é o líder da bancada do Bloco. Pá, não sei, mas... Os líderes de bancada normalmente dão-se mal quando vão para a liderança do partido. Pá, normalmente costuma ser... São tribunos, é malta, sim, mas malta da Assembleia, de certa maneira costuma ser mas costuma ser normalmente a sucessão lógica, não é? Porque costuma ser a pessoa mais importante do partido, muitas das vezes é o líder parlamentar, foi assim no PAN, e neste Sousa Real era líder parlamentar, passou a ser líder do partido, porta-voz. Pá, mas bem, é um partido já com mais história, vamos ver. Não sei como é que... Notas finais do debate, alguém quer dar alguma nota? Eu gostava de falar do Chicão, porque eu percebo que a malta, e só para mais 8 ou 9 minutos antes de mudarmos de tema, eu gostava de falar do Chicão, porque a malta tem dito aí muita coisa mal do debate, e o debate foi a chavasqueira que foi, os gajos efetivamente falaram alto e depressa. Mas para mim foi o melhor debate do Chicão, ponto 1. Sim, também foi acho. o melhor, porque eu acho que eu efetivamente disse alguma coisa, fiz alguma coisa, que foi de marcar-se completamente do que o Chega, de algumas coisas que o Chega representa, aquele falso catolicismo, a javardice geral, que foi o Chicão, depois do debate, não sei se foi na Flash ou se foi num dia depois, disse qualquer coisa sobre o Chega ser o partido mais javardo de Portugal, uma coisa do género. Também não é o epítome da argumentação, mas de qualquer forma. Mas ele fez algo, por exemplo, que o Rio não fez, nem se dispôs a fazer. Foi de marcar-se completamente. Chamar no fundo o André Ventura, os bois pelos nomes, né? Chamar o André Ventura aquilo que ele é. Disse uma quantidade de coisas que o Chega era e que ele se marcava completamente. E se formos a ver, o Rui Rio, que supostamente é mais moderado com o Chicão, mais moderado, teve uma posição fraquíssima junto do André Ventura e permitiu até o debate ir por uma via argumentativa e por umas propostas e por uns argumentos que não interessavam a ninguém e que só estavam ali no fundo para contentar o André Ventura com a conversa da pena de morte. E eu acho que o Chicão, apesar desta conversa toda do debate, foi o melhor debate dele e foi um bocado a analogia que eu vi o Ricardo Araújo Pereira fazer ontem no programa. Que foi, houve duas pessoas que se impuseram à aventura, que foi o Rui Tavares e o Chicão, mas de formas diferentes. Ali o Chega o lodo, né? O lodo, a fossa, que está entupido. E o Rui Tavares foi lá com uma máquina especializada, né? Com uma máquina topo de gama, ali da fossa, bem longe, a 1 km de distância, limpou aquilo tudo. O Chicão foi para lá com as galochas e com o desentupidor, lá para dentro, né? Limparam os dois da fossa, a verdade é essa. Mas foram de formas diferentes. E para mim isto é uma analogia boa, engraçada, mas boa. Porque eu acho que é verdade que o Chicão fez isso. Pá, que para mim o Rui Rio não fez. E para isso tem valor, não é? Mas o Rui Rio nunca poderia fazer isso. Exatamente. Pá, eu acho nunca poderia fazer isso. Não achas que o partido mais moderado à direita deveria chamar o extremo na porcaria? Primeiro o Chicão fez isso porque ele perdeu 90% do eleitorado para o Chega. Logo aí foi gamado. Não acho que haja assim tanta Foi. O CDS foi gamada do pleno do dia pelo Chega. É verdade. Uma atitude de desespero que ele fez ali. E o Chicão... mas não foi bem feito? Foi o melhor debate dele, é verdade. Mas aquilo não é por acaso. Porque, obviamente que o CDS... Não disse verdades? Disse. Foi o melhor debate dele. Mas assim, isto tinha sempre que acontecer. Porque o CDS tem que se distanciar do Chega porque perdeu imenso eleitorado para o Chega. E isso aí... Diga o que disserem, é verdade. Não, mas eles não se distanciaram. Ele disse coisas óbvias. Prontos, mas o CDS disse logo: nós somos completamente diferentes de vocês e não sei o quê. Tinha que ser. O Rui não disse isso. Mas a cena é que o Rui Rio, primeiro, ele disse que
não iria fazer governo com o Chega, tudo bem. Pá, mas ele nunca poderia fazer isso porque pá, o PSD é um partido do centro e tipo, imagina, o Chicão pode debater dessa maneira com o André Ventura de forma insultuosa, pá, porque não precisa desse tipo de eleitoral. É aquela conversa do Parque Pastorinho. É quase insultuoso, meu. É quase insultuoso. Pá, e o Rio nunca, tipo, com personalidade política, nunca pode ir assim para o lodo e tipo, ir assim para uma guerra como o Chicão foi. Não precisava, podia ir com a máquina como o Rui Tavares. Mas não tem credibilidade para isso. Eu acho que aquele debate do Chicão não me parece que seja acertado, porque é assim, é descarabilização completa. Não estou a falar da forma, estou a falar do conteúdo. É completa descarabilização da direita em Portugal. Conteúdo. Ou seja, existem 4 partidos de direita em Portugal assumidos, não é? Pronto, a Iniciativa Liberal pode ser direita ou centro, eles não querem que se considerados de direita, mas é direita. E quando 2 se enfrentam e acaba naquelas circunstâncias, acho que é uma descredibilização brutal da direita. Sim, mas isso tem a ver com a forma. E com a forma e com o feitio, ou seja, tudo o que é lá dito é completamente insultuoso para ambas as partes, ou seja, aquilo completamente é o Chicão em desespero, a ver um partido a desaparecer e a tentar arranjar uma maneira de descredibilizar um partido que realmente tem 0 ideias, mas que roubou o eleitorado completo. E o que é que para mim, aquilo é assumir derrota, é chegar ali e dizer, epá, olha, pois... É insultar o adversário. É o vale tudo, exatamente. É perceber, olha, já não tenho hipóteses, olha, vou aqui dizer mal de ti porque estou assim aziado. Mas o homem não disse verdade. É um melão. Claro que disse. Podem ser verdades, mas é assim. Não devíamos ter tido mais alguém do espectro político. Porque é assim, nós estamos, aquilo é política, não é? Aquilo não é futebol, nós não estamos na CMTV. Eu não estou a falar da forma. Sim, mas mesmo o feitio, a forma como pronto, ok, não é a forma, é o feitio, mas é assim, passar um debate e insultar o adversário porque ele é isto, porque é aquilo e não apresentar nada diferente, é assim. Certo. Não me parece que seja a forma acertada de debater e nem que a direita se devia apresentar em Portugal, no meu ponto de vista. E esse é o problema da direita, meu. É que, tipo, os eleitores da direita, e em Portugal eu acho que isso é especialmente, tipo, a direita em Portugal vende-se muito pela governabilidade, pela estabilidade, pela procura de consensos, as contas certas, e teres assim a direita toda à bulha, descredibiliza imenso, meu. Porque, tipo, tu tens, tipo, a direita em Portugal... É a direita das maiorias absolutas, meu. A direita em Portugal é a direita do governo estável, é a direita da estabilidade. E os eleitores à direita querem efetivamente isso. Querem estabilidade, querem que o PS vá de vela e querem que o governo à direita como deve ser à direita. E depois aquele espetáculo é deplorável no ponto de vista. E tipo, não tem pés nem cabeça. Pá, e a direita, eu acho. E para mim, eu estou felicíssimo que a direita fique descredibilizada. Não, pá, eu honestamente, eu gosto que o Coutinho Figueiredo esteja na Assembleia da República. Eu não voto à direita, né? Mas eu gosto que o Coutinho Figueiredo, só o Coutinho Figueiredo, também mais que um é demais. Mas o gajo estar lá acho que é bom, pá. A direita tem bons quadros. Dois que é para fazer grupo parlamentar. A Cecília Meireles e o Telmo Correia são bons quadros do CDS, pá. Tipo... Eu não concordo com eles, mas são bons quadros. São bons deputados. São bons deputados e são pessoas honrosas, percebes? São pessoas que, pá, podem defender completamente o contrário do que tu defendes, pá, mas tu percebes que são competentes. Com o Trifigueiredo também? Com o Trifigueiredo é competente, é competente. Tipo, pá, o André Ventura é incompetente, tipo... Sim, e vê-se a diferença do debate entre o Rui Rio e a Iniciativa Liberal, que é completamente diferente. Sim. O que assiste ali é uma negociação em direto, pá, para mim foi um bom debate. E para a direita é o melhor. E é o melhor, ou seja, percebe-se que há possibilidades de entendimento, há debate de ideias diferentes, um se calhar mais extremista aqui e outro menos ali, mas é possível chegar a entendimentos e há realmente uma solução. E depois assiste aos outros 2 partidos em confronto, que é o que é. E isso é o que a direita menos precisa em Portugal. Exatamente, é o que menos precisa, é o que menos quer que aconteça e é o que acabou por acontecer e é triste, sem dúvida. Portanto, não consigo conceber que o Chicão tenha estado bem, nem de perto nem de longe. Para mim aquilo é demonstrar um melão que levou e acho que, pronto. Um melão porque realmente o partido dele está em vias de desaparecer e a verdade é esta. Felizmente ou infelizmente, se faz sentido ou não, e é um pouco o Bloco de Esquerda, por também se ter estado num governo, acaba por sofrer, não numa dimensão tão grande, mas também. O CDS tinha boas eleições, com o Paulo Portas, junta-se ao governo do Passos Coelho, e a partir daí é uma queda livre. O Bloco de Esquerda agora pode acontecer o mesmo com o Costa, depende da sucessão, depende do que acontecer. Mas também não foi só fazer parte do governo, foi também haver um preenchimento enorme à direita que não havia antes. Sim, porque quem fosse mais à direita do PSD não tinha hipótese. É verdade, mas o que aconteceu também foi que
como o PSD e o CDS se juntaram, acabaram por não ter grandes diferenças e o eleitorado acabou por... E o CDS, e nisso aí, perdeu a identidade. isso aí eu sinto que isso é uma jogada de gênio do PSD, que é, ou seja, pá, deixe de precisar do CDS para fazer governo, fica o eleitorado todo deles, maioria porque eles não contam já. Aliás, exatamente. Aliás, E eu acho que isso foi o princípio do fim do CDS, foi quando a Associação Cristas andava com aquela conversa que queria ser a primeira-ministra em Portugal, mulher. Isso aí, quando tu estás num partido que essencialmente és o único partido que supostamente devia ser o partido da direita em Portugal, porque o PSD disputa o eleitorado do centro. E tu vês com essa conversa, quando só estás no governo, porque o PSD te dá a mão, Sim. Isso é completamente... E o Chico ainda agora, quando o Marcelo é eleito Presidente da República, celebrou vitória como ele tivesse alguma relevância. E nas autárquicas igual. Tipo, é inacreditável. O Carlos Moedas ganhou Lisboa, a culpa é do Chicão. Claro que não, meu. Nem do PSD é mais de mérito do Medina do que... Não é do Medina, da Margarida Martins. Da autarca de Arroz. Sim. Não, mas é o Medina. O Medina também está cheio dele. A da Rússia Gate. Exatamente, o Medina é odiado. Mas não vamos agora para os autárquicos. Mas o Medina perdeu as eleições por causa de Arroz. 2.000 votos em Arroz. Não só por causa de Arroz. Foi 100%. E ela agora... Porque ela começou a ser investigada por corrupção. Mas o Medina perdeu 15.000 votos. Como é que tu perdes 15.000 votos? É de louco. Mas foi uma freguesia. Mas é essa a questão. É que só ganha as eleições quando as pessoas se fartam do que lá está. E acabam por votar o outro. E é um ou outro, não é? Se Chico ganhou alguma coisa, não ganhou nada. E cada vez perde mais. E é por isso que ele se apresenta assim. Bem, passemos ao próximo tema. Vamos ver se temos tempo. Vamos tentar não ficar muito tempo nisto, para não prolongar muito. Mas, pronto. Era o que estávamos a falar, né? O ponto bom da IEL ter representação na Assembleia da República e, portanto, também estar agora nestes debates, é que traz uma quantidade de temas que não eram falados antes. Entre eles uma quantidade, coisas que nós não ouvíamos, a taxa única, a nacionalização de uma quantidade de empresas, nomeadamente não, entre elas... A privatização de uma quantidade de empresas, isto é um lapso freudiano. A privatização de uma quantidade de empresas, entre elas a RTP ou a EDP. EDP não, EDP já é privada. RTP é Caixa Geral de Depósitos. Caixa Geral de Depósitos, isso. A EDP já é privada. Sim, e a TAP, pronto, são as três. E a TAP. Caixa Geral de Depósitos, etc. Não se fala muito do que é que significa privatizar um órgão de comunicação social e o órgão de comunicação social que é pago pelo Estado. E acho que é interessante falarmos um bocadinho sobre isso, porque é algo que eu não ouço falar das consequências de privatizar um órgão de comunicação social como é a RTP. Gomes, tu o que é que te paras a dizer sobre isto? Pronto, isto realmente são temas que passam um pouco despercebidos, ninguém questiona realmente estas temáticas e eu penso que sejam importantes. Segundo aqui a CMTV, que o CM Jornal, pronto, que é sempre uma fonte que vale o que vale, mas acreditando... Tem carteira de jornalista como os outros. Sim, exatamente, acreditando no que está aqui dito e à partida é verídico, a RTP custa, aliás, recebe mais de 520 mil euros por dia. Do Estado? Do Estado, exatamente. Porque a proposta do Orçamento de Estado para 2021, ou seja, do ano que passou, isto era a notícia, era 2020, é que existiam 563,9 milhões de euros na área do Ministério da Cultura, em que 52,6% era para a comunicação social. Ou seja, isso dava um valor disponível para a RTP de 250 milhões. E cada vez, numa altura que se fala de apoios de cultura, ou seja, que a cultura em Portugal é pouco apoiada, nós percebemos que o Ministério tem aqui mais de 53%, pronto, cerca de 53% atribuído à comunicação social em vez de apoiar outros tipos de cultura. E isto é especialmente relevante quando se percebe o tipo de programas da RTP, que no meu caso é uma concorrente direta de uma TVI e de uma SIC, ou seja, o tipo de programação é exatamente o mesmo. Está o Gocha na manhã e há de estar o Jorge Gabriel na manhã da RTP e eles concorrem uns com os outros. Têm números de chamadas pagas, concursos, cantores pimba, tudo igual. Só que uma recebe 520 mil euros do Estado e as outras são privadas, fazem o negócio delas e aí a partir daí só vê quem quer. Eu pessoalmente não gosto da Cristina Ferreira, ela anda por lá, eu não a vejo, não tenho de pagar. Se ela estivesse na RTP tinha de pagar por ela e eu nem sei quem lá está. O que é mais relevante é isso e eu acredito muito Jorge pessoas... Gabriel, acabaste acredito que Jorge Gabriel esteja e o Fernando Mendes. Aliás, o Vasco Palmeirinho, atenção, eu gosto bastante dele no Joker. Bom sportinguista. Pronto, seja o que eu quiser, gosto dele, pronto. O Joker acho que é um programa interessante
Mas de qualquer não das formas... existia se a RTP fosse privada. Exatamente, mas podia existir noutro canal. Isso aí, eu acho que o Joker é um programa, um formato de Rematando- programa que não rematando é, o ponto. não é um serviço público. Certo. Rematando o ponto é o seguinte, acho que estes valores são absurdos, não poupando as palavras, numa altura em que a cultura é completamente desvalorizada, para uma estação de televisão que concorre diretamente com outras que são privadas, que não se tem de preocupar com resultados, nem com qualidade, porque efetivamente o valor que recebe vai ser fixo porque é do Estado, enquanto as outras têm de se preocupar com audiências. E depois, ainda voltando aqui ao tema dos debates, por exemplo, a RTP tem 3 canais, podia perfeitamente usar este tempo de antena para levar estas temáticas mais extensas e fazer realmente serviço público. Não o faz e acho que é de estudar e de perceber qual é a relevância que uma RTP, com 3 canais, mais as antenas, todas as rádios, têm realmente relevância em serem públicas ou a deixarem mesmo de existir, se ninguém quiser achar que não há mercado. RTP África, RTP Bandeira, Todas RTP essas, sim, RTP África, RTP Internacional, existem várias, em que o orçamento são 250 milhões por ano, 520 mil euros por dia. E eu acho que, na minha opinião, na minha ótica, não faz sentido existir um canal de televisão em concorrência com outros privados a receber dinheiro do Estado, quando a maioria das pessoas são obrigadas a pagar, a maioria nem sequer deve saber que paga e nem sabe o que é que se está a passar lá. Mas isso é o erro. Eu acho que um erro que tu cometes, o único erro que tu cometes é dizer que a RTP está a competir com a SIC e com a TV, porque não está. Porque a RTP, das 3 televisões em canal aberto, é de longe a que leva... é que tem menos audiências. Muito menos audiências que a SIC e a TV. Ou seja... Não, é assim, lógico. Não, é muito menos. Eu não conheço as audiências, mas acredito que tenha tu tens a SIC e a TV está com ataque e a RTP1 tem muito menos audiências. Ainda me dá mais credibilidade, ou seja, mas a aí, RTP não tem de preocupar com resultados, porque efetivamente o dinheiro cai e, ou seja, tendo qualidade ou não tendo qualidade, tendo resultados, não tendo resultados, toda a gente que lá está recebe o dele e nunca vai haver consequências. Mas é isso, mas a cena é que, imagina, a RTP, o papel da RTP não é ter Big Brothers nem nada disso, que não, percebes? Nem estou a dizer que é. E imagina, eu acho que a RTP, e que tu deves ter uma entidade estatal de comunicação, não para andares aí a passar propaganda, porque não é isso, mas é efetivamente a questão do serviço público que tu estás a dizer, que é, por exemplo, tu não vês a SIC nem a TVI a apostar em programas culturais ou em séries portuguesas. Tem até telenovela, é verdade, mas não são séries portuguesas. E por exemplo, eu dou um exemplo que eu acho que é um bom exemplo, que é a série da Netflix que saiu recentemente, já foi há uns meses, que é portuguesa, que é a Glória. Eu não vi a série, confesso que não vi a série, mas eu conheço várias pessoas que viram a série Glória e que costumam ver séries da RTP e dizem, há séries da RTP que têm tanto ou mais qualidade como a Glória tem. Só que como a Glória passa na Netflix e a Netflix é tipo a última bolacha do pacote, já é a melhor cena do mundo. Porque se a série como a Glória passasse na RTP1, as pessoas não viam porque a RTP1 é tipo uma televisão de porcaria, não sei o quê. E aí é que eu sinto que a RTP1 consegue entrar, que é no mercado cultural. Agora é produzida pela RTP. Que é primeiro incentivar a que se mantenha a cultura portuguesa nos filmes portugueses, nas séries portuguesas, fazer aquele tipo de programas de opinião que há na RTP, que tu não vês na SIC ou na TV, que são aqueles programas mais sobre temas específicos. E depois é a parte da diáspora portuguesa ao longo do mundo, que é, tu sem RTP, tu tens tipo milhões de portugueses no estrangeiro que deixam de ter contacto direto com a realidade do seu país. E eu acho que nisso aí a RTP tem um papel principal. Agora, o orçamento de Estado para a cultura tem que ser maior. Muito maior. Muito maior. E se a RTP recebe 50 e tal % do orçamento do Estado para a cultura, mantenha-se o dinheiro, mas que se aumente a verba para as outras vertentes da cultura, porque a cultura em Portugal não pode ser só a RTP, isso é inadmissível, é claro. Deixa-me só deixar aqui 2 notas para a discussão futura, se quiserem, para terminarmos. Agora, é coproduzida pela RTP. Prontos, portanto, mais razão ainda que eu tenho. Não passa na RTP, porque passa na Netflix. E depois, em termos de audiências,
Estou aqui no site, e estamos no site da entidade que trata das audiências. E isto é para a média de 2022, passaram 16 dias, mas em primeiro lugar SIC, 18,3, né? Ali a novela, o Amor é Amor, Amor é Amor, o Festa da TV, a dar forte. 17,1 TVI em segundo, e depois com menos 7 pontos percentuais que a TVI, tens a RTP com 10,7. Tipo, nem mas de qualquer forma, em quarto lugar está a CMTV, e a CMTV tem menos de metade da RTP. A CMTV tem 4. É canal fechado. Mas isso é questão de ser cabo. É por cabo, não podes comparar. Mas a CMTV, que toda a gente fala, que toda a gente vê e não sei o quê, e é o canal mais visto do cabo, é a CMTV, tem menos de metade do Reis, do Share. Mas isto tem mais do dobro, tem mais do dobro que a SIC Notícias, que é o quinto lugar, e é em canal fechado. Isso aí acho que não consegues comparar. CMTV é competidora com a RTP3 e SIC Notícias. SIC Notícias e agora a CNN. Não pode ser colocado com as quatro que são aí em canal aberto. Mas a minha questão é assim... Como nós sabemos, os recursos são limitados, não é? Nós não podemos simplesmente dizer aumente-se o valor para a comunicação ou para a cultura e mantenha-se este. A questão é... Nós temos que perceber, tendo os recursos limitados, existindo um orçamento de 563 milhões, não haveria melhores formas de aplicar as verbas da cultura do que ter um canal da RTP que efetivamente pode ter esses conteúdos culturais. Mas eu, especialmente quando passo lá, normalmente o que eu vejo é programas da manhã exatamente iguais aos que se passa na SIC e na TVI, programas da tarde exatamente iguais, fim de semana à tarde está a dar os cantores Pimba exatamente igual. E depois passo ao Joker, que efetivamente é um programa interessante, melhor que o Big Brother, não tenho dúvidas que seja, e que é o único... Tem jogo de tabuleiro e tudo. Exatamente, é bastante interessante, mas o problema é que isso não é relevante o suficiente. Ou seja, pagar este valor para ter um Joker ou para ter uma novela que é interessante, mas que pouca gente vê, não parece que seja sequer... Mas são múltiplos canais de televisão, não é só RTP1. RTP1, RTP África, sim, RTP Memória, RTP3, RTP2, sim, mas os outros Antena 1 também deve estar aí metido, provavelmente. Claro, estão todos e devem ter as antenas e tipo, imagina, a rádio Antena 1 devem estar todas incluídas para este orçamento de 250 milhões e 520 mil euros por dia. Exatamente, devem estar todos incluídos. Mas a questão continua a ser, as pessoas não são... Se agora tens aí audiências da RTP2? Da RTP2 tem. Com o baixo estado tem 1%. 1%. Portanto, está abaixo de Globo, TV Reality, Fox, Hollywood, Fox Movies, Canal 11, Disney Channel, AXN. Nós não podemos só pensar no que é importante ter cultura, mas é assim, as pessoas também têm de aderir. Se as pessoas não têm interesse, estar a pôr de valores brutais do Orçamento de Estado para coisas que as pessoas não querem e se calhar podiam ser aplicados para coisas que as pessoas queriam realmente, como teatros e outras medidas que podem ser muito mais importantes e muito mais apoiadas, parece-me descabido e sem cabimento hoje em dia. Não vejo que a RTP tenha conteúdo suficiente para justificar estes valores, mesmo todas juntas com as Atenas que transmitem os jogos da bola ao domingo e certamente muita gente ouve, mas também a Renascença faz o mesmo, outras privadas fazem o mesmo. Não me parece que seja claro que este valor seja ajustado ou que deve existir. E o que é que achas que em termos de conteúdo um investimento não, a privatização da RTP traria em termos diferentes? Não iria ser também mais uma TV ou mais uma SIC? Sim, exatamente, só que deixavas de pagar. Deixava de ser... Basicamente deixavas de pagar. Mas isso derrota o propósito do porquê da RTP existir. Sim, mas ela já é assim. Eu não... Mas a RTP existe efetivamente para cobrir esse tipo de programas que são importantes de teres, que por motivos concorrenciais não passam nem na SIC nem na TV. Exatamente, por exemplo, porque as pessoas não têm interesse. Isso nós temos de perceber se há procura para a oferta que estamos a dar. Se tu estás a dar 520 euros por dia, tem de haver procura para os usar. Mas isso é a questão da RTP, ou seja, tipo, todos os serviços públicos, o serviço público é um serviço, é exatamente isso, é um serviço. Sim, mas não deve competir, nem mas pode... Para isso devia haver a opção de pagar RTP. Quer ver RTP sim ou não? Se quiser, paga. Se não quiser, não paga. Parece-me que é o justo. Mas não pode, nem deve ser tipo... Porque é um serviço público, efetivamente é isso, é um serviço. E tu estás a comparar, tipo, obviamente tu tens de comparar com outras empresas que fazem o mesmo serviço. Mas a RTP não serve para dar lucro a ninguém. Mas nem é assim que tem que ser. Faz sentido a obrigatoriedade de pagar 2,85€ por mês na fatura de eletricidade. É a taxa de audiovisual. Aliás, que passa para 3,2€ com o IVA. Todos os meses, obrigatoriamente, queiras ver ou não queiras ver, existindo o que existir lá. E esse orçamento todo é só com a taxa de audiovisual ou é mais... Mano, tu pagas 2€ e tal por mês para teres, tipo...
tipo 7 canais Não, é mais. Deve ir aí mais dinheiro. Porque essa taxa de audiovisual só dá 189,9 milhões, ou seja, para os 250 ainda falta, não é? Falta algum... Também há uma questão relevante, que é, será que a RTP faz dinheiro? Porque há anúncios na RTP. Mas de qualquer forma, é uma questão, há anúncios na questão RTP, relevante. não é? Pode dar lucro, é verdade. Mas E se der lucro, para que privatizar? Exatamente, se der lucro, não há necessidade de privatizar. Mas a questão não deixa de ser a seguinte: tu não deixas de estar a pagar 3 euros para o Estado, mesmo que dê lucro, o lucro fica no Estado, sai do teu bolso, ou seja, nunca volta a entrar. E a questão aqui é: compensa ou não compensa dar 3 euros por mês obrigatoriamente para um canal de televisão que tu podes querer ou não ver? Muito bem. Mas não é essa, eu acho que não é esse o ponto, mas... Privatiza. Na minha opinião, é privatizar. Deixa eu só deixar mais uma nota aqui nas audiências. A RTP3 está bem abaixo de canais como a SIG Notícias e como mas a é CNN normal, porque... Portugal. Mas A RTP3 tem menos audiência que a RTP2. Mas isso é normal, porque, tipo, como eu já disse, tipo, esses canais públicos não têm que competir com nada. Tudo bem. É um serviço. Fechando aqui a emissão, assim, em termos radiofónicos, notas finais. Alguém tem alguma nota final que queira dar? Eu tenho aqui uma, gostava de referir. Força, diz lá. Força. Então, é a seguinte, vamos agora começar a campanha para as legislativas, né? Há muita gente que perspectiva o Chega como tendo uma subida enorme de deputados, há quem esteja aí, há quem dê como garantido o Chega a eleger 10 deputados, uma coisa incrível, né? Um grupo parlamentar de 10 ciganos seria uma coisa... Eu não consigo imaginar o que é que seria um grupo parlamentar com 10 deputados do Chega. Honestamente, como é que seriam os debates? Como é que seria a intervenção? Como é que seriam aquelas reuniões de grupo parlamentar? A diversidade de opiniões. Acho que teria muita diversidade de opiniões, porque entre evangélicos, malta de extrema-direita, nazis, cristãos, eu acho que seria uma coisa... Islâmicos com a cabeça de lista por Leiria, que em princípio será eleito e na minha perspectiva de passar 3 meses é deputado. Não inscrito também. Não inscrito. Mas eu queria deixar aqui uma nota que acho que é alguma coisa que se calhar muitas pessoas não estão a pensar. É que o Chega tem um crescimento muito grande em 2 zonas do país. É nos centros urbanos, Lisboa, Setúbal, Porto, e depois no Alentejo. Agora, é relativamente fácil eleger Lisboa, Setúbal e Porto, porque há muitos deputados para eleger nestes círculos eleitorais. No entanto, os deputados, talvez Leiria, como o Rodrigo disse, está na luta com o Bloco, pronto, mais Braga, etc. Mas nestes círculos onde vem muita porcentagem de votação do Chega, né, no Alentejo principalmente, são círculos que elegem 2, 3 deputados. E ter eleger um deputado por Porto Alegre ou por Évora é extremamente difícil, porque pela forma como as coisas funcionam, tu precisas ter para aí 1/3 dos votos para eleger um deputado. Em Évora, por exemplo. Precisas ter uma quantidade enorme de votos. Ou seja, é para mim muito razoável, muito racional pensar que o Chega poderá ser a terceira força política, mas ter uma dispersão de votos tão grande e ter tantos votos no Alentejo, mas chegando ali ao limite de não eleger no Alentejo, porque é muito difícil eleger no Alentejo, que eu acho que as pessoas estão a tornar a situação mais catastrófica do que é. Eu acho que o Chega não deverá eleger assim tantos deputados por causa desta nuance que as pessoas não estão a pensar. Eu acho que vai eleger por Setúbal, vai eleger por Leiria. Mas tu esqueces que é, tu dizes isso, mas o Bloco... É a verdade, desculpa, o Chega não é assim não está assim tão implantado no Porto, a verdade é essa. Mas de qualquer forma, ali no Alentejo, quem elege é PS, CDU e pouco mais. A verdade mas é no Alentejo todo que devem haver para aí 20 deputados. Mas é exatamente isso. Tipo, o Bloco que é a terceira força política com 19 deputados. Sabes quantos deputados é que o Bloco elege pelo Alentejo e pelo interior? Não devem eleger nenhum. Claro que não elege nenhum. Por isso é que eu acho que não é descabido tu teres tipo 10 deputados do Chega e que o Chega seja a terceira força política sem ganhar... Mas a questão é que se olharmos para um Chega com 7%, um Bloco com 7%, os 7% do Chega têm uns pontos percentuais significativos no Alentejo, enquanto os 7% do Bloco têm 0 no Alentejo. E pontos percentuais no Alentejo são desperdiçados. Isso depois por isso é que pronto, as sondagens têm que ser sempre muito, muito bem pensadas quando tu olhas, efetivamente, porque há muitas sondagens que depois não fazem a tradução disso em mandatos, que acaba por ser o mais importante. Mas eu não acho nada descabido que o Chega consiga eleger 10 deputados nestas eleições. Eu acho que o Chega consegue eleger 2 ou 3 em Lisboa, 2 ou 3 no Porto,
Braga, um garantido, Leiria também vai ser deles, pá, vai buscar 1 ou 2 a Setúbal, se calhar também safa um em Coimbra e um no Algarve, vais por ela, já estás nos 10. Eu não sei se o Chega eu vejo mais que Não acho super chocante. Eu vejo mais que no Porto. Miguel Gomes, alguma coisa de notar sobre estes outros assuntos? É assim, sobre o Chega, acho que isto é relevante perceber o que é que o Chega significa na política portuguesa, que é o voto do protesto. Completamente as pessoas não confiam na política, nos políticos, percebem que é tudo o mesmo e cabe a nós, nova geração, novos políticos, novos partidos, tentar desmistificar isso para, de futuras eleições, o Chega não chegar a 10, 15, 20 deputados ou até ter mais ainda, porque é assim, o discurso do Chega é muito simplista, é muito fácil, critica tudo e todos, qualquer um consegue fazer isso. Apresenta poucas ideias e cativa muitas pessoas porque é o que as pessoas sentem e pensam. E eu acho que mais do que criticar o Chega ou criticar se o número de deputados é demasiado, há que mudar a política, há que conseguir atrair novas pessoas, novas ideias, mentalizar as pessoas que a política não é só aquilo que tem sido até agora. Estes casos, cada vez mais, dos Joões Rendeiros e dos Sócrates e outros, só fazem o Chega crescer, só conseguem cativá-lo. Ainda agora vi vários canais a defender que o João Rendeiro nunca devia ter uma foto de pijama porque foi apanhado em pijama não sei onde no hotel, e é por isso que as pessoas acabam por votar no Chega, porque depois acaba-se por defender estes chiques espertos, não é? Que fazem parte do sistema de há anos, e é isso que dá força ao Chega e é isso que tem de ser alterado. Nós temos de perceber o que o Chega significa e não estar a dizer mal ou bem do que quem vota no Chega, porque isso depois ainda vai dar mais força. Nós estar a criticar quem vota no Chega, eles ficam ainda mais revoltados e vão votar mais no Chega e vão juntar mais gente. E vão se afastar cada vez mais dos outros partidos. Exatamente, portanto não podemos criticar a dizer que não contam, que a democracia falha porque muita gente pode votar e vota no Chega, isso não pode ser assim, é mentira, e nós temos é de fazer ver a essas pessoas que o Chega não tem o caminho certo. Quem fala assim não é gago. Bem, acho que terminamos por aqui. O primeiro episódio da Mão Invisível. Rodrigo Andrade, Miguel Gomes, Ricardo Andrade. Até à próxima. Boa noite.